Eu quero que você pense em uma situação da sua vida em que você gostaria que as coisas fossem um pouquinho diferentes, mas você não tem controle sobre isso. Por que eu te pedi para pensar nessa situação? Porque eu quero que você reflita como você se sente diante dela. Se você se sente mais reativa, com raiva, com indignação, com reclamação, né? Eu não queria que fosse dessa forma, eu queria que fosse diferente. Ou se você é mais tranquila, se você aceita os fatos, porque no fundo você sabe que não tem como controlar, então você lida bem com a situação. Qual que é o seu sentimento diante dessa situação que você não tem controle? Já parou para pensar, para analisar, para trabalhar um pouco teu autoconhecimento sobre isso? E eu não falo num lugar de julgamento, porque eu também sou como você, somos humanas, né? Não somos perfeitas. Então tem sim momentos em que a gente fica com raiva, em que a gente fica reativas, em que a gente não gostaria que as coisas acontecessem de certa forma, e é muito normal, né? Muito comum virem sentimentos como raiva, medo, angústias, indignações, e a gente muitas vezes acaba se deixando levar por esses sentimentos. Mas o que eu vim te trazer hoje não é um julgamento, porque eu sei como é fácil a gente ter ações baseadas nesses sentimentos, mas o que eu quero te trazer hoje é que tem outros caminhos, existem outros caminhos que são melhores, que são caminhos que não nos levam para a ansiedade, que não nos levam para a escassez. São caminhos que transformam a nossa vida, a nossa forma de enxergar as coisas e trazem mais leveza, que é diferente de a gente mudar as coisas que a gente não pode mudar, mas faz a gente lidar com a situação de uma forma muito melhor e que traz mais paz para o nosso coração. E se você quer descobrir que caminho é esse, fica até o final do vídeo que eu vou te contar com todos os detalhes. E já adianto que não é um caminho muito mirabolante, não. É algo simples, é algo acessível que você pode fazer a qualquer momento, mas que dá certo. Mas antes de te contar, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece ainda, eu sou a Thaís, muito prazer. Aqui eu falo sobre autoconhecimento, espiritualidade, feminilidade, coisas do nosso mundinho de mulher, de mulheres despertas, né, que gostam de se conhecer, se desenvolver e estarem buscando sempre sua melhor versão. Então, se você é uma dessas mulheres, já clica aqui em se inscrever para não perder nenhum conteúdo por aqui e vamos ao conteúdo do vídeo. Em diversos momentos da minha vida, eu me deparei com situações em que eu não tinha controle. Coisas como ações ou falta de ações do meu marido, ou em relação à nossa família, ou em relação ao trabalho, coisas que aconteciam no meu trabalho que não dependiam só de mim, quando eu trabalhava na CLT, ou situações diversas, como coisas que aconteceram na minha vida, meu acidente de carro, por exemplo, e os sintomas que eu senti depois, enfim. A gente sempre vai se deparar com situações desse tipo. E o que eu percebi dentro do meu autoconhecimento de anos é que em todas essas situações eu não tinha controle para mudar, mas eu sempre, de primeiro momento, sentia aquela ansiedade, aquela angústia, aquela coisa reativa, sabe? Aquela coisa ruim, aquele peso que a gente sente dentro da gente. E diante de conversas com amigas, às vezes a gente desabafa, às vezes a gente conta pra alguém, né, o que a gente tá sentindo, o que a gente tá passando. E eu hoje não faço mais tanto isso. Quando eu era mais nova, eu contava tudo para as minhas amigas e hoje eu já não faço mais isso. Até porque a gente precisa ter um certo cuidado, né? Hoje como uma mulher adulta, eu penso que a gente já tem nossos problemas. Imagina ter que ficar resolvendo o problema dos outros, né? Ou ouvindo as reclamações dos outros. Às vezes se torna pesado, né? Claro que é bom, às vezes, a gente desabafar, a gente conversar, mas é diferente da gente ter aquela amizade um pouco tóxica. Eu já tive amizades assim, em que tudo que tava desabando a gente jogava ali. E as conversas era sempre isso, sempre reclamação, sempre jogando tudo de ruim que tá acontecendo. Então, antigamente eu conversava muito com as minhas amigas sobre as minhas coisas, hoje já não faço mais, porque eu aprendi a trabalhar o meu autoconhecimento dentro de ferramentas como a escrita, por exemplo. Para quem não sabe, eu sou escritora, eu trabalho escrita terapêutica e eu quero começar a trazer um pouquinho da escrita aqui como uma ferramenta para a gente trabalhar alguns temas aqui dentro do YouTube também. Então, como eu estava dizendo, antigamente, dentro de conversas, dentro de desabafos, eu sempre chegava à conclusão que apesar de eu estar contando para alguém, aquela pessoa não tinha o poder de resolver a minha vida.
ela não ia mudar aquela situação. Então eu contar para aquela pessoa não ia resolver. E aquilo me deixava com um sentimento de tipo, nossa, eu queria desabafar, eu desabafei, mas nada mudou. Então será que realmente é necessário eu estar desabafando? E foi aí que eu comecei a mudar a chave, porque eu comecei a trabalhar o meu autoconhecimento, a minha autoconsciência através da escrita. E eu comecei a perceber o quanto a escrita tem poder e o quanto a gente consegue, através da palavra, sair da bolha que a gente se encontra e olhar as coisas de uma visão mais de fora, mais externa, e entender o que está acontecendo e de que forma a gente pode agir diante daquela situação. Então, saindo da bolha, colocando em palavras o que está acontecendo, é muito mais fácil de a gente perceber o quanto a gente está reativa, quanto estamos ansiosas, o quanto a gente está criando um caos enorme para uma situação que a gente não tem controle. E isso só machuca quem? A gente mesma. Nós mesmos somos as responsáveis por nutrir esses pensamentos. A gente não tem como controlar se eu vou sentir uma raiva ou não. A gente sente, a raiva vem, mas a gente tem como escolher, quando a gente tem consciência, o que a gente vai fazer com essa raiva. Se a gente vai descontar em alguém, se a gente vai descontar na situação, se a gente vai botar através de palavras, né, profetizar coisas ruins para nossa vida, ou se a gente vai exportar, digamos assim, externalizar de outras formas mais saudáveis para nós mesmas. Então, diante de todas essas situações em que eu me encontrei impotente, sem ter o que fazer, coisas que não estavam dentro do meu controle, eu percebi que tinha uma única coisa que eu poderia fazer e que poderia mudar, que é a oração. O poder da oração. Inclusive, há pouco tempo, algumas semanas, eu conversei com uma amiga sobre como eu acreditava no poder da oração. E que essa seria a minha aposta desse ano, né? Entregar mais nas mãos de Deus. E essa minha amiga, ela reforçou, ela me incentivou dizendo que ela também acreditava muito no poder da oração, e a gente compartilhou até algumas coisas assim que aconteceram na nossa vida quando a gente confiou, quando a gente orou. E a gente esquece disso. Quando a gente tá muito no automático, a gente esquece o quanto Deus já fez milagres na nossa vida. O quanto as coisas já aconteceram depois da gente entregar, da gente confiar. E diante de situações desafiadoras, situações que fogem do nosso controle, a primeira reação que a gente tem é a ansiedade, é o medo, é o instinto de sobrevivência. E aí a gente precisa lembrar que oração tem muito poder. E que se a gente não consegue fazer nada para mudar aquela situação, a gente consegue orar. Quanto menos a gente ora, mais reativas a gente fica, mais ansiosas, mais no automático. E movimentos que acontecem no automático, eles são movimentos que muitas vezes vão nos machucar. Eles vão pesar, porque eles não são coerentes com a verdade, com a essência, com a consciência. Então, quando a gente está nesses momentos reativos, a gente está desconectadas da fonte. E aí, qual é a probabilidade disso gerar um fruto ruim na nossa vida? Lembra que eu falo que tudo que a gente faz são sementes plantadas? E a gente colhe as sementes que a gente planta, a gente colhe as sementes que a gente já plantou, e a gente vai colher as sementes que a gente planta hoje. E se eu faço as coisas no automático, se eu faço as coisas na impulsividade, na força da raiva, do medo, do instinto de sobrevivência, eu tô atraindo escassez pra minha vida, eu tô atraindo caos. Mas quando eu paro, eu oro, eu peço pelo direcionamento de Deus, eu peço para que as coisas se resolvam na calma, no amor, na leveza, na luz. É isso que estou profetizando. Eu já falei aqui no canal sobre o poder da palavra, de profetizar a nossa vida. A palavra tem muito poder. Palavra falada e palavra escrita. Se atente a isso. Lembra disso antes de você se deixar dominar pelos teus sentimentos e emoções. Muitas vezes a gente vai errar, a gente vai fazer coisas que a gente não se orgulha, e tá tudo bem, não é passar pano pra essas coisas, mas é entender que não somos perfeitas, né? Somos humanas e eventualmente a gente vai errar. E o ideal é que a gente aprenda com os erros. O que eu quero trazer aqui é que quanto mais a gente trabalha a consciência, o autoconhecimento, mais a gente consegue perceber esses momentos e ter um certo autocontrole.
Ou, se a gente não conseguiu ter um autocontrole, que a gente tenha uma gestão melhor emocional para lidar com aquilo ali, para lidar com as ações que a gente teve. E é através da oração que a gente volta para o eixo. Já falei aqui também sobre como o problema não é sair do eixo, mas é não voltar. Porque quando nós oramos, a gente se conecta com Deus, a gente se conecta com o nosso coração. A gente acalma o coração. E a gente tranquiliza também a nossa mente. Saímos daquele modo reação automático e entramos num modo de confiança. Confiança de que as coisas estão acontecendo como elas devem acontecer. E se elas estão acontecendo dessa forma, é porque é para um bem maior. Querendo a gente ou não, algum propósito tem, e se eu não posso controlar, então eu posso orar. Inclusive, eu tava lembrando de uma situação que, quando eu penso nessa situação, eu crio muito caos dentro da minha mente, porque é algo que minha mãe já passou e que eu me encontro repetindo um padrão, e eu sei da dor da minha mãe, que acabou sendo uma dor minha quando eu era criança, e que hoje eu me encontro na mesma situação. A gente repete muitos padrões, né? A gente honra muito nossos pais através das nossas ações, a gente busca nas situações parecidas, mesmo que inconscientes, mas isso é papo para outro vídeo. E diante disso, como interfere, como atinge muitas feridas internas minhas, eu percebo o quanto eu fico muito ansiosa e caótica quando eu penso naquela situação. E dias atrás eu me peguei pensando sobre isso e criando diversas situações caóticas, as piores situações possíveis para resolver a situação, na força de brigas, na força de desentendimentos, enfim, coisas que eu sei que poderiam me machucar e machucar outras pessoas. E diante disso, quando eu despertei, assim, uma luzinha dentro de mim de que não estava dentro do meu controle, mas que ao invés de eu focar no que eu não queria, eu poderia focar no bem maior, e eu lembrei do poder da oração, eu fiquei pensando o quanto é mais fácil a gente criar o caos na nossa mente do que pedir, orar, desejar, profetizar que tudo se resolva pelo bem, que tudo se resolva de uma forma leve, de uma forma amorosa, de uma forma iluminada. É muito mais fácil a gente cair em tentações. E é aí que entra o poder da oração, porque quanto mais a gente ora, menos a gente escuta essas vozes tentadoras que nos levam para o mal. Então não subestime o poder da oração. E ore não para que tudo aconteça do seu jeito, do jeito que você quer, mas para que tudo aconteça da forma que deve acontecer para o bem maior. E às vezes, presta atenção no que eu vou te falar, às vezes Deus não vai mudar a situação em si, mas Ele vai mudar você por dentro. E isso muda tudo. E se você tá mais reativa, mais ansiosa, mais angustiada, criando caos na sua mente e na sua vida, talvez o teu problema não seja a força, não seja, sei lá, que as coisas não dão certo pra você. Talvez o problema seja a desconexão com a fonte e com você mesma. Então, todas essas vezes que eu tive como um lembrete de que a única coisa que eu poderia fazer era orar, que hoje eu possa ser um lembrete pra você. De que você tem algo em mãos, você tem algo na sua vida muito poderoso e que é tão simples e que às vezes a gente não faz por preguiça. Sim, a gente tem preguiça de orar. Muitas vezes a gente vai dormir e não ora por preguiça, mas muitas vezes a gente fica horas ali no celular antes de dormir. Muitas vezes a gente não ora quando acorda por preguiça, mas muitas vezes a gente fica mais tempo rolando na cama, a gente muitas vezes pega o celular, eu não faço mais isso, graças a Deus, é um hábito que eu não tenho mais, mas muita gente acorda e já vai pro celular, que são papo para outros vídeos também, os problemas que isso causa, mas enfim, a desconexão é um deles. Quanto mais dopamina barata a gente dá para o nosso cérebro, mais o nosso cérebro pede por essa dopamina barata. E aí as coisas simples do dia a dia, a gente não quer fazer porque o nosso cérebro tem preguiça. Então que hoje eu possa te lembrar do tamanho do poder que você tem ao fazer uma oração. E que você não precisa de muito para orar, não precisa de um altar, de um quarto da oração, Você não precisa de nada disso. Não precisa fazer orações muito elaboradas. Tem gente que tem e tá tudo bem, é ótimo, é muito legal, mas não significa que seja necessário. A única coisa que você precisa é de um momento seu e de vontade para se conectar com quem te criou.
Em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele fala: quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai. É isso que você precisa fazer. É ter um momento seu, um momento de conexão seu, em que você vai simplesmente orar da sua forma. Da forma mais simples que seja, mas é a sua forma. E acredite, quanto mais você faz, mais você fica boa nisso. Mais você trabalha a sua fé, a sua conexão, a sua leveza, a sua essência feminina. E a oração aos poucos, a oração diária, a oração sincera, que tem verdade, ela vai transformando assim a nossa vida ao longo do que a gente vai praticando e acreditando no que a gente está fazendo, no que a gente está profetizando e trazendo para nossas vidas. Então que hoje você possa lembrar de orar e que muitas vezes é a única coisa que a gente pode fazer, mas é uma coisa que pode mudar muitas coisas. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like se você gostou, manda pra alguém que você acha que precisa dessa mensagem. Deixa alguma coisa aqui nos comentários pra gente conversar, o que você sentiu do lado daí. Vamos conversando e um beijo. E até o próximo vídeo.